Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico tipo videoteca. E nós estamos no 8º livro do Novo Testamento, 2 Coríntios. O Novo Testamento tem 27 livros, então esse aqui é o 8º, falta apenas 19 para nós completarmos todo o Novo Testamento. No entanto, já passamos da metade do Novo Testamento. O Novo Testamento, apesar de ter 27 livros, eles não estão distribuídos todos igualmente. Né? O acúmulo dos capítulos e dos versos estão nos evangelhos. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Atos e a carta de Paulo aos Romanos, você já leu mais da metade do Novo Testamento. E depois a outra metade está nos próximos 21 livros, sendo que um grande conteúdo se encontra nas duas cartas de Paulo a Coríntios. 1 Coríntios tem 16 capítulos, 2 Coríntios 13. Essas duas cartas possuem 29 capítulos. Muito bem, nós estamos no capítulo 5 de 2 Coríntios. Aqui Paulo vai mencionar algo escatológico, algo acerca da esperança que temos em Cristo. Ele começa esse assunto, na verdade, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, é onde ele começa esse assunto e continua. A divisão de capítulos, infelizmente, ela quebra às vezes um pouco o sentido, e como nós estamos aqui gravando capítulo por capítulo, você deve ter visto alguns comentários nossos em 2 Coríntios 4. Mas agora essa continuação desse assunto, do capítulo 5, é a continuação do final do capítulo 4, né? Paulo estava falando que ainda que o nosso homem exterior, 4,16, se corrompa, o interior se continua renovando dia a dia. E as tribulações que nós passamos aqui produzem um eterno peso de glória muito excelente. Depois ele fala das coisas visíveis e das não visíveis. As visíveis são temporais e as que não se vê são eternas. Agora ele continua o capítulo 5, dizendo assim: porque sabemos, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Casa terrestre, tabernáculo, Paulo está se referindo ao nosso corpo. Sabemos, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esse edifício que Paulo está dizendo é a igreja. A igreja está edificada em Cristo Jesus. A igreja é o edifício de Deus. Essa casa não é feita por mãos humanas, mas é eterna, não é? Nos céus, está feita por Deus. E essa casa terrestre, esse corpo, esse tabernáculo, quando se desfizer, esse homem exterior que se corrompe, mas o interior se renova, nós temos de Deus um tabernáculo eterno. E é por isso também gememos. Olha como Paulo menciona, o verdadeiro cristão geme enquanto está nessa terra, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Essa terra é temporária, as coisas, gememos aqui, passamos tribulações, dificuldades, e estamos desejosos da nossa habitação, que é o céu. Né? Paulo compara o nosso corpo físico a um tabernáculo, igual o tabernáculo que foi montado no deserto. Paulo chama de casa terrestre, ou tenda terrestre, e de cada dia ela se desgasta e se desgasta nesse mundo. Mas o corpo espiritual é um edifício, um templo eterno, celeste, glorioso. Não é absolutamente impossível de sofrer qualquer tipo de desgaste, é invisível.
mas as coisas invisíveis que não se vê, como Paulo diz, são eternas, são revestidas de vida eterna. A morte não é e não deve ser um espanto para o crente, pois ele será revestido da vida eterna com Cristo. Para o pecador, a morte é um fim, mas para o crente é o começo de uma vida e uma vida eterna com Deus. Sabemos, Paulo diz, que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Olha, Paulo, achados nus. O que Paulo quer dizer? Vestidos, achados nu. É aquele que não tem vestes espirituais, aquele que ainda se encontra em pecado. Adão, assim que pecou, a primeira coisa que reconheceu que estava nu. Paulo está relembrando a queda do homem. E Paulo fala de vestes e vestes espirituais. Portanto, porque também nós que estamos nesse tabernáculo, esse corpo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Não é que a gente quer tirar esse corpo, mas a gente quer ser revestido do celestial, do poderoso, do grande, para que o mortal seja absorvido pela vida. A verdadeira vida para Paulo não é essa. A verdadeira vida é a vida eterna, é a vida com Cristo, é a vida depois dessa. Então, esse corpo mortal quer ser revestido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Deus nos preparou para isso, o qual deu também o penhor do Espírito. De novo, Paulo menciona esse penhor do Espírito que é dado a todo crente. O crente tem o Espírito Santo nele, o Espírito habita no crente, não é? Ele já tinha mencionado isso no capítulo 1, verso 22, da carta de 2 Coríntios 1, 22, o qual nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. E aqui ele repete no verso 5, capítulo 5, verso 5, o qual também isso nos preparou, o qual nos deu penhor do Espírito. O Espírito é o penhor de Deus na nossa vida. Ou seja, Deus dá uma garantia para nós. Qual é a garantia? Nos dá o seu Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Ânimo é importante, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nessa carta, Paulo defende o seu ministério, ele incentiva o bom ânimo, incentiva a estar animado, não é? A manter-se animados. Capítulo 2 Coríntios 4, 8, ele diz, em tudo somos tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, mantemos o bom ânimo, né? Agora, no capítulo 2 Coríntios 5, 6, ele diz, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Estar nesse corpo é estar ausente do Senhor no sentido da eternidade, porque o Senhor está presente em nossas vidas. Mas estamos ausentes dele, da comunhão, da nossa reunião com ele na eternidade. Verso 7, porque andamos por fé e não por vista. O justo viverá da fé, não é? Já dizia Abacuque. E nós temos que andar por fé, não por aquilo que vemos, não pelas circunstâncias. Paulo já tinha mencionado que as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Então andamos por fé e não pela vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Paulo diz que o estar ausente no corpo é estar presente com o Senhor. Desejamos deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos, olha que doutrina maravilhosa, todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo,
palavra tribunal aqui é bema. Na cidade de Coríntios, todas as questões ela é levada no bema, ou seja, no tribunal. E naquele tribunal decidia o que cada um deveria receber. Paulo, então, menciona que quando nós estivermos ou passarmos dessa vida, o estar ausente no corpo é estar presente com o Senhor, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Qual é o propósito do tribunal de Cristo? Não é condenação, porque o tribunal de Cristo é para os salvos. O propósito do tribunal de Cristo é para recebermos galardões. Galardões são recompensas que nós iremos receber por tudo que fizemos na obra de Deus. Não há um copo de água fria que você dá que ficará sem a sua recompensa. Deus irá nos recompensar, Deus irá retribuir a cada um e Deus irá tomar conta de cada um de nós perante o tribunal de Cristo. Devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Note que apesar do tribunal de Cristo não ser condenatório, mas quem agiu mal com o seu corpo irá receber do Senhor a recompensa pelo mal que fez. Aqui não está dizendo que esse tribunal é condenatório, mas que ele será um tribunal de retribuição, de galardões, e quem tiver feito bem pelo corpo receberá o bem, mas quem tiver feito mal receberá o mal, não é? Será um tribunal, como nós dissemos, somente para recompensa, mas nada ficará encoberto no tribunal de Cristo. Naquele dia há de se manifestar todas as obras que os homens fizeram por meio do seu corpo. Vamos então continuar de capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Paulo agora vai falar do ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando todas as coisas, não é? Então nós vamos ver esse ministério da reconciliação aqui. Ele diz assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, nós devemos temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Assim, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter respeito, é ter reverência pelas coisas de Deus. Assim, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadamos os homens à fé. Não é? Nós vamos dar contas a Jesus de tudo que fizemos, que nós podemos persuadir os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e espero que na vossa consciência sejam também manifestos. Consciência é algo que Paulo trata nessa segunda carta, não é? Ele já tinha mencionado consciência perante todo homem em 2 Coríntios 4:2. Agora, de novo, em 2 Coríntios 5:11, ele menciona consciência para que todos sejam manifestos. Porque não recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder se alguém se gloria na aparência e não no coração. A nossa glória deve ser de coração, deve ser por aquilo que nós fizemos. Paulo menciona que os coríntios podiam se gloriar dele, não é? Porque eles não estavam gloriados na aparência, mas no coração. Verso de número 13, segunda carta a Coríntios 5:13. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Interessante Paulo dizer, se nós estamos loucos, isso é para Deus. Nós devemos ser loucos pelas coisas de Deus. Amar a Deus loucamente, não é? Com toda paixão. E se conservamos o juízo, é para vós. Manter o juízo claro, nítido, normalmente é bom para o povo. Mas quando é para Deus, temos que ficar enlouquecidos por Ele. Me faz lembrar minha avó, quando eu comecei a ler a Bíblia,
Minha avó dizia assim, não deixe ele ler a Bíblia que ele vai ficar louco. Ela tinha razão. Eu fiquei louco por Deus, fiquei louco por Jesus, não é? Se enlouquecemos é para Deus, mas se conservamos o juízo é para vós. Verso 14, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo excede todo o entendimento. Quanto Cristo nos amou, quanto Cristo nos entregou por nós. É isso que nos constrange a servir, é isso que nos constrange a entregar nossa vida para o ministério, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus deu a sua vida por nós, nós também devemos morrer por ele, morrer para o pecado, morrer para o mundo e viver para Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. Verso 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. A pior coisa que existe no cristianismo, num cristão, é ele ser egoísta. A partir do momento que Cristo morreu por nós, ninguém mais pode viver para si. A gente sempre tem que pensar no outro, sempre tem que pensar no próximo. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si. Não sejamos egoístas, pensemos nos outros, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em outras palavras, também a nossa vida pertence a Jesus. Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele é o Jesus, que por eles morreu e ressuscitou. Entendeu? Cristo deu a sua vida por nós. Nós devolvemos a nossa vida para ele. Cristo morreu por nós. Nós agora somos dele. Vivemos por ele, não é? Ele morreu, ressuscitou, morreu pelos nossos pecados. Agora nós entregamos nossa vida por ele, que morreu e ressuscitou, para que ele viva a sua vida ressurreta em nós. Verso 15, eu vou ler de novo. E ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu, ressuscitou. A nossa vida agora pertence a ele, a nossa vida é dele. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Paulo diz que o conhecimento de Jesus muda, ainda que você conheça ele apenas pela carne, dessa forma agora já não o conhecemos. O nosso conhecimento muda, não é? Paulo está também mencionando aqueles que conheceram a Cristo segundo a carne, é aqueles que tinham vivido com Cristo, que viram ele. Contudo, de agora por diante já não conheciam ele desse modo, porque agora o Cristo havia ressurreto, estava vivo. Toda vez que Jesus aparecia depois de ressurreto, os discípulos ficaram perguntando, será que é ele? Será que não é? Porque o Cristo ressurreto é diferente do Cristo que andou segundo a carne. Então Paulo diz, ainda que nós conhecíamos ele segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. E agora vem um verso lindo. Assim, Paulo diz, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que verso lindo, que verso maravilhoso. Paulo proclama aqui em 2 Coríntios 5,17, para nós que vivemos agora em novidade de vida. Assim que se alguém está em Cristo, nossa vida está em Cristo, estamos escondidos em Cristo, agora somos o que? Nova criatura, somos uma nova criação de Deus, não é? Deus está fazendo tudo novo, e a primeira coisa que Deus começa a fazer novo é um homem novo, é uma mulher nova, é uma criatura nova. O processo da criação sendo revertido, não é?
que foi destruído por causa do pecado, mas agora se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O mundo, o pecado, a sua concupiscência já passaram. E eis que tudo se fez novo. Presta atenção, tudo se fez novo. Um novo relacionamento, uma nova comunhão, uma nova paz com Deus, uma nova revelação, uma nova inspiração, uma nova iluminação do Espírito. Tudo se faz novo, ou se fez novo para aquele que está em Cristo Jesus. Vivemos em novidade de vida, somos novos pela graça de Deus, transformados por Ele. Amém? Vamos ver agora a reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Note que não é mais só os gentios, mas é o mundo inteiro. Por isso que João, quando viu, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo está dizendo, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não é? Paulo diz no verso 18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Olha, verso 17, olha que sequência linda, maravilhosa. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós somos a nova criação de Deus, somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí Paulo diz no verso 18, e tudo isso provém de Deus. Provém de Deus nós sermos novos, nos renovar em Cristo, que reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Esse é o ministério da reconciliação que foi dado, né? E agora ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Uma vez reconciliados com Cristo, nós agora temos um ministério. O ministério não é só do apóstolo Paulo, mas de todos nós, de reconciliar as coisas com Cristo. Trazer o homem que estava separado, a mulher que estava separada da comunhão com Deus, trazer de volta para a reconciliação. Reconciliação significa fazer de novo amizade. O homem era o pecado, deixou inimigo, mas agora o homem é reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. E uma vez que o homem e a mulher é reconciliado, Deus também nos dá o ministério da reconciliação, para nós sairmos reconciliando as pessoas com Cristo. E é o que ele vai dizer, isso é, verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não só os judeus, mas o mundo todo é reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, não lhes imputando os seus pecados. Que coisa maravilhosa! Cristo, ao pagar o nosso pecado, agora não imputa mais o pecado sobre nós, mas imputa a sua justiça, sua santidade, sua reconciliação, para nós sejamos reconciliados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Presta atenção, verso 18, Paulo menciona o ministério da reconciliação. Verso de número 19, ele menciona a palavra da reconciliação. Nós temos um ministério da reconciliação, de trazer as pessoas a Jesus, mas não só o ministério, isso é feito pela pregação da palavra da reconciliação. A palavra reconcilia o homem para com Deus. De sorte, Paulo vai dizer que somos embaixadores da parte de Cristo. O que o embaixador faz? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos representa o Brasil. O embaixador da Itália nos Estados Unidos representa a Itália. Nós não somos embaixadores da Itália, nem do Brasil, muito menos em Portugal. Nós somos embaixadores, Paulo diz, da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
como Deus nos deu o ministério da reconciliação, como Deus nos deu a palavra da reconciliação. Agora Paulo diz: rogamos, pois, por parte de Cristo, em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pela graça de Cristo, pela parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação tem um propósito: reconciliar novamente o homem que andava inimigo de Deus, para que o homem e a mulher se tornem novamente amigo de Deus. O ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado. Mesmo não conhecendo o pecado, Jesus se fez pecado em nosso lugar e morreu uma morte que era minha, que era sua, levando os nossos pecados sobre o madeiro, levando os nossos pecados sobre a cruz. Então nós temos agora o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, para reconciliar, para tornar a fazer a amizade do homem para com Deus. Verso de número 21, aquele que não conheceu o pecado, quem foi? Jesus não conheceu, não provou, foi tentado, mas sem pecado, permaneceu fiel. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado. Mesmo não conhecendo, ele se fez pecado por nós. Ele carregou com as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Que coisa maravilhosa, que troca linda, bendita e maravilhosa Deus fez. Cristo se fez pecado por nós. Ao fazer pecado por nós, ele morreu em nosso lugar. Por que ele se fez pecado por nós? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo desceu, veio, trouxe o ministério da reconciliação. Nós hoje temos esse ministério, o ministério da reconciliação. Nós temos a palavra da reconciliação, não é? O que ele estava reconciliando? Primeiro, ele estava fazendo uma reconciliação entre irmãos. Nós somos reconciliados com Cristo entre irmãos. Também somos reconciliados através da oração. Quando oramos, estamos todos juntos. Deus também tornou possível a reconciliação pela morte de Cristo. Então, presta atenção, Deus nos reconciliou entre irmãos, Deus nos reconciliou através da oração, Deus nos reconciliou pela morte de Cristo, Deus também nos reconciliou através de Cristo. Nada que alcançamos Deus vem sem Jesus. Tudo é através de Jesus. Deus também reconciliou judeus e gentios. Antes a promessa era para os judeus, mas agora se aplica aos gentios. Então Deus realizou também a reconciliação entre os judeus e gentios. Nós também conseguimos essa reconciliação mediante a cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, morreu entre o céu e a terra. Morreu reconciliando novamente céu e terra. Morreu também de braços abertos. Um braço para o pecador, outro para Deus, reconciliando o homem novamente com Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Jesus se fez pecado em nosso lugar na cruz do Calvário. Mas para que ele fez isso? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Note que somos feitos justiça de Deus é nele. E sem ele nada podemos. Somente nele que nós nos tornamos justiça de Deus. Amém? Muito bem, com isso nós terminamos o segundo capítulo de Coríntios, onde Paulo fala da nossa casa terrestre se desfizer, temos uma casa de Deus. Depois Paulo fala do ministério
da reconciliação, não é? E por último, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém. Muito bem, meus amados, com isso nós concluímos mais um capítulo. Nós vamos voltar para o capítulo 6. Ore, estude esse capítulo 5, que ele penetre no teu coração e que você também tenha em ti o ministério da reconciliação. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Amém e amém.